Olá, estou aqui de volta para dar continuidade àquele tema das diferenças entre a música clássica e popular, que eu já dei início, né? Eu falei no primeiro vídeo dos preconceitos e dos equívocos, né? E do falso às vezes conceito, né? Que as pessoas têm em geral da, das diferenças, né? Das duas linguagens, né? E hoje eu vou dar continuidade e agora eu vou explorar algumas coisas que eu não mencionei no primeiro vídeo, eu acho bom frisar, que é aquela coisa da diferença, né, do erudito e clássico, né? E eu preferi falar música clássica e não mais música erudita. E aí também tem um sentido nisso, porque a palavra erudito quer dizer grande conhecimento, é toda pessoa que tem um grande conhecimento numa área, e mesmo talvez ela não sendo nem graduada, mas ela tem um grande conhecimento teórico, ela pode ser considerada um erudito. Seja história, ciência, política e artes em geral, né? E então, no caso, existe a erudição também na chamada música popular. Um exemplo, a música popular cancioneira, principalmente a brasileira, se a gente pegar, por exemplo, um álbum como o Minas, né? Ou o Milagre dos Peixes, né? Principalmente aquele gravado ao vivo, né? Do Milton Nascimento. E também, outro exemplo, o Construção, do Chico Buarque. Vários exemplos, Missa Breve, do Edu Lobo. São discos de música popular brasileira que tem erudição. Por quê? Porque existe uma elaboração das músicas, existe um cuidado estético, existe uma poética e existe também um esmero na qualidade técnica das músicas. Então, podemos dizer que trata-se de uma música popular que tem uma erudição também. Então, tem essas polêmicas aí, né? Uma coisa curiosa também é que tem gente que fala que as diferenças é que na música clássica, eu já vi gente falar isso, não existe essa preocupação com o mainstream ou com o comércio. E na música popular existe muito essa preocupação comercial, de vender a música, né? E isso é uma grande balela, isso é uma grande bobagem, porque existe também a preocupação comercial também na música clássica. Existe também, sempre existiu. Existe também empresários, produtores que estão preocupados com o lado do lucro também. Aquilo precisa ser consumido também, ser vendido. E essa coisa do mainstream, maior exemplo é quando aconteceu aquela aquela vez que houve uma reunião, né,
de três dos mais famosos cantores líricos, né? O Pavarotti, o Plácido Domingo, José Carreiras, né? Os três tenores. Ali, claramente, era o chamado caça-níquel. Mesma coisa que acontece muito na música popular e principalmente na música pop, né? Na música realmente mais de consumo. E isso aconteceu no mundo da música clássica. Os três tenores nada mais é do que o caça-níquel da música clássica. E vários outros exemplos também poderíamos citar também. Então essa coisa também acontece também na música clássica. Então isso aí não tem nada a ver. E outra coisa também que é um mito também, que eu já vi muita gente também falar, que a diferença é que na música clássica não se repete, ela não é repetitiva como a música popular. Que a música popular ela é muito baseada na repetição dos temas, né, melódicos. E muitas vezes ela tem refrão e aquela melodia, aquela coisa de repetir muito, né? E isso faz as pessoas memorizarem muito mais fácil, né, aquela música. E por isso aquela música se torna mais consumida pela maior parte do público. E na música clássica não acontece isso, por isso que a música clássica ela não é mainstream, né? Como acontece na popular. E isso também é um mito também. Porque também a música clássica também repete, também existe a repetição na música clássica também. Quem falou que não? Existe. E da mesma forma como também existem músicas de natureza popular que não repete tanto também. Existem músicas, às vezes até cancioneiras populares, principalmente no Brasil, que tem uma riqueza, né, da música popular cancioneira, que poucos países têm essa riqueza de qualidade como o nosso, que existe algumas canções, alguns trabalhos, né, de músicos populares que não há nem refrão. Não existe nem um refrão. E há coisas que, até instrumentais, né, de natureza popular também, que não tem muita repetição, né? E aí é a chamada aquela música que também fica a chamada de fronteira, né, entre o clássico e o popular. Também existe muito isso. E tem várias músicas, e aí a gente pode falar também do jazz, né? Que o jazz se tornou uma terceira corrente aí, né? Não é mais considerada música popular. E que existe muito isso, músicas que você não ouve muita repetição. E da mesma forma, na música popular, existe também obras que se repetem. Assim, existe muita repetição de temas melódicos. Existe sempre um tema que vai se repetir bastante naquela obra. Então, nós podemos citar alguns exemplos. Aquele concerto número 1 de piano e orquestra de Chopin. E aí nós percebemos a falta de intimidade do Chopin com a orquestra sinfônica, né? E a área dele era o piano solo. Então ele tinha uma certa limitação e tanto para compor para a orquestra, tanto que ele compôs muito pouca coisa. E a grande maioria da sua obra é de piano solo. E aí nesses concertos as melhores partes e as partes realmente onde a gente vê uma criatividade e uma originalidade deles são os movimentos lentos, né? Os movimentos do meio, né? Chamados adágios, que são belíssimos. Só que aí eles não não podem ser considerados obras-primas porque não tem a mesma qualidade desses movimentos lentos as outras partes mais
animadas ali, né? As partes mais de allegro ali, moderato, do primeiro e do terceiro movimentos. De ambos, ele compôs 2, né? Concertos de piano. E aí, no exemplo, no primeiro, no número 1, principalmente o terceiro movimento, ele é um rondó, e ele tem um tema melódico que se repete 3 vezes. Ou seja, na verdade, essa música, ela embroma um pouco, né? É quase uma embromação ali, né? Porque ele repete 3 vezes a mesma coisa. Então, qualquer pessoa pode ouvir agora, pegar até no Spotify ouvir, terceiro movimento do concerto de piano de Chopin, e aí vai perceber que se repete aquela frase, aquele tema melódico, ele vai e volta 3 vezes. Faltou ali uma criatividade, né, dele ali, de colocar mais coisas ali, né? E um outro exemplo é uma sinfonia de um compositor brasileiro, a única sinfonia do compositor Alberto Nepomuceno, que é muito bonita, é verdade. É uma das mais belas sinfonias de compositores brasileiros. Só que existe esse problema no terceiro movimento dela, que também é um rondó, e que ele tem um tema também melódico, e esse tema também ele é muito repetido, também acho que umas 3 vezes, e com poucas variações ali. Então, também a gente percebe que faltou alguma criatividade maior ali do compositor, e aí o terceiro movimento fica bem abaixo, né, dos movimentos anteriores, né? Então existe isso. E tem vários outros exemplos, né, de repetição, né? E aí a gente pode lembrar daquela peça Quadros em uma Exposição, do Mussorgsky, né, que tem aquele tema Promenade que repete muitas vezes, né? E até quando o Ravel orquestrou a obra, que era original de piano solo, ela repetia tantas vezes aquele tema do Promenade que ele tirou a último retorno, a última parte que repetia, né, esse tema. Porque eu acho que ele pensou que estava demais. Repete muito, então a última vez que ele aparece eu não vou colocar. E aí ele tirou. Então na parte sinfônica a gente não ouve aquele último retorno, né, do tema do Promenade, que na peça pianística aparece. E aparece bem acentuado, é a parte que mais ele é assim tocado de maneira até mais enérgica, né, ali. Então, talvez o Ravel achou que ia ficar muito apelativa demais a obra na adaptação para orquestra sinfônica, repetir de novo e ainda daquela forma tão mais enérgica, né? E aí ele tirou essa última repetição. Então, isso acontece. E por falar em Ravel, é claro, a obra mais famosa dele, não precisa nem falar mais nada, né? O Bolero, que na verdade é uma repetição, né, de um tema e fica 15 minutos ali, de 15 a 17 minutos, né? Dependendo da orquestra que está tocando, aquele mesmo tema e repete exaustivamente aquele tema. Ali o que varia é o crescendo, né? O interessante nessa obra é o colorido orquestral, é o crescendo, né? Ali, que é a única coisa que tem variação. Mas o tema é o mesmo, né? Tanto que o Ravel, ele uma vez falou que não considerava nem música de verdade, né? Ele falava que era um ensaio para orquestra, né? Essa obra dele. Agora, pode ser que tinha intenções comerciais, né? Por causa do exagero da repetição, né, do tema. A verdade é que é a obra de música clássica, digamos assim, moderna, que se tornou a mais popular de todos os tempos, né? Muito por causa dessa repetição. Mas, de qualquer forma, dizer que na música clássica não
não existe repetição como na popular, isso é uma mentira. Existe sim. E isso sem falar nas obras do período barroco, principalmente, né, do período barroco, dos compositores Bach, Vivaldi, Telemann, por exemplo, Couperin, todos aqueles grandes compositores do período barroco. As obras se caracterizam pela repetição. Então, se repete muito, né, também. No caso do Vivaldi, por exemplo, teve até um crítico maldoso, né, uma certa vez, que eu não me lembro o nome dele, que ele não era muito fã de música barroca, talvez, né, e muito menos da obra do Vivaldi, e ele disse que o Vivaldi, ele nunca fez mais nada na carreira dele que não fosse apenas variações das 4 estações. Ou seja, ele quis dizer que todas as obras do Vivaldi é como se fosse uma continuação das 4 estações, que é a obra mais famosa dele, né? Ele quis dizer que a música dele é muito repetitiva, que várias obras dele você vai ouvir muita coisa que tem nas 4 estações. Então, isso quer dizer que por mais que ele também, a gente percebe que ele não era nenhum apreciador, né, da música do Vivaldi, e também acho que da música barroca em geral, mas ele tem certa razão, assim, no sentido de que realmente há muita repetição, sim. E até poucos compositores, tinha inúmeros compositores, centenas de compositores nessa época. E poucos compositores se destacaram. Se a gente for ver, os mais famosos, Bach, Vivaldi mesmo, né? Telemann, né? Aí temos o Purcell, Henry Purcell, inglês, o Rameau, o italiano Domenico Scarlatti, e não tem tantos compositores assim que ficaram tão famosos, se destacaram tanto. Por quê? Porque muita coisa era muito parecida, né? Então existia muita repetição. As músicas eram muito repetitivas, né? Então, por isso que poucos compositores se destacavam tanto. E isso aconteceu também no classicismo. Foram os 2 períodos que a música estava ainda evoluindo. Então era o período que havia ainda muita repetição temática, né, das músicas, né, rítmicas, principalmente rítmicas, né? E aí quando a gente vai para o classicismo, isso também acontece. E aí os 2 maiores nomes desse período é Mozart e Haydn, né? E a gente não lembra mais de tantos outros compositores, né, tiveram essa mesma fama desses 2. Por causa disso também, dessa repetição, né, dessa coisa repetitiva. Então, isso sempre teve, né? Então, isso é, na verdade, uma falta de conhecimento, né? As pessoas que dizem isso. E, às vezes, até uma contradição, né? Porque, às vezes, tem pessoas acadêmicas que eu já vi falarem isso, né? E aí eu acho que porque elas não... Elas têm aquele preconceito, né? Elas acham que a música popular é menor. Então aí elas querem atacar, né, a música, elas querem desqualificar a música popular, então eles acabam, eles pensam assim, o povo, em geral, o povão não conhece música clássica. Então eu vou falar isso, mas quando a gente começa a se aprofundar na música clássica, a gente vai perceber que essas coisas são mitos, porque na música clássica existe sim a repetição também.
né? E por que que tem várias obras, tantas obras de música clássica que se tornaram tão populares também? Estão no imaginário, né? Até de quem não aprecia música clássica. Por quê? Por causa da repetição. Porque a coisa da memória auditiva, né? Então, aquela melodia que se repete, aquele tema, né? Isso fica na cabeça das pessoas. Por isso, aquilo se torna bem mais popular, né? Então, aí, esses são alguns mitos, né? Que existem, né? Entre música clássica e música popular, né? Existem e vários outros, né? Mitos, né? E agora eu queria falar um pouco sobre aquilo que eu já tenho essa convicção já há muitos anos, né? Já há muito tempo, que eu às vezes penso assim, por que que a música clássica ela não chega ao grande público de verdade, principalmente nos países como o nosso, os países subdesenvolvidos, né? Os países chamados de terceiro mundo, né? Que não são privilegiados economicamente, como os do primeiro mundo, né? Por que que não acontece isso? Ela não chega ao grande público, né? E aí eu cheguei a essa conclusão de que a culpa, muitas vezes, é do próprio meio. É do próprio meio da música clássica. Aí nós podemos perceber isso desde muito tempo, né? Um exemplo é, às vezes, até certos termos já muito ultrapassados e que durante muito tempo eram usados para tentar, digamos assim, estabelecer uma diferença entre a música clássica e a chamada música popular, mas querendo humilhar a música popular, ou querendo colocar a música popular como algo muito abaixo, ou menor, né? Bem menor do que a música clássica. Esses termos, por exemplo, o pior de todos. Esse é o pior de todos. E graças a Deus, né, que felizmente, né, ele a gente não vê ninguém, quase ninguém usar mais esse termo, né? Ele está há muito tempo em desuso, né? Que é aquela coisa da música séria, né? Durante muito tempo esse termo era usado, né? Música séria. E aí eu me lembro do compositor americano George Gershwin, que quando falando da biografia dele, né? Ele compunha composições populares, né? Americanas, e muitas foram utilizadas em musicais da Broadway e tal, e depois eram chamados standards, né? E ele compôs várias canções, ficou muito famoso com essas canções, mas ele queria gravar uma música instrumental e ele começou a estudar música e ele queria fazer uma obra orquestral, tal. E aí depois de alguns anos e ele não conseguia orquestrar, né? E ele pediu ajuda para um maestro chamado Paul Whiteman e ele orquestrou uma obra sua chamada Rhapsody in Blue, que era para piano e orquestra. E aí essa obra depois foi executada por grandes orquestras sinfônicas e entrou no cânone, no repertório das grandes orquestras, né, do mundo e no repertório da música clássica. E aí, quando o George Gershwin viu a sua obra sendo executada por grandes maestros em grandes teatros, ele, naquela época, isso aí era anos 20, praticamente 100 anos atrás, né, do século passado, era outros tempos, né?
era uma outra época completamente diferente. E aí ele exaltou: que bom, agora estou fazendo música séria. Ou ele pensava, ele sonhava em fazer a tal música séria. Naquela época era normal isso. Por quê? Porque a música que não era clássica ou não era executada nos teatros, assim, nos grandes teatros, e não entravam naquele repertório, elas eram consideradas músicas menores, né? Naquela época. E era uma coisa normal. Até porque não existia essa. Na época, a música chamada popular, ela não tinha existido, ainda não estava. Não tinha evoluído, né? Então, na verdade, o que existia era uma música urbana que os músicos tocavam de ouvido ali e de maneira recreativa, né? Ou era a chamada música folclórica. Então ela só começou a se desenvolver depois, a partir ali dos anos 40 mesmo ali, somente com o jazz, né? Ali. E aí ela começou a se desenvolver. E aí foi mudando essa percepção, porque a música que não era acadêmica, que hoje conhecemos como a música popular, ela começou a ficar muito rica. E até porque os músicos também que faziam essa música, eles começaram a estudar, se graduar em música. Então ela ficou uma música muito rica. E aí começou a aparecer também a música de fronteira, né? Entre as duas linguagens, o clássico e o popular. E o próprio Rhapsody in Blue do Gershwin é um exemplo disso, né? Que é uma música de fronteira. Que ela tem uma base no blues, né? E no ragtime, né? E fundiu com a música sinfônica clássica. Talvez de espírito ainda mais romântico, né? Ali. Então, durante muito tempo, era até normal isso. Mas depois de um certo tempo, esse termo caiu em desuso, ficou totalmente obsoleto, totalmente ultrapassado, porque a música popular começou a ficar muito rica. E aí, se você usasse esse termo, né, ela só se referisse à música sinfônica, clássica, acadêmica ou de concerto, como música séria. E aí, muitos iriam se sentir humilhados, né? Como assim? Ué, mas eu faço música popular. Ué, e a minha música não é séria? Pois eu levo muito a sério a minha música. E as pessoas que ouvem ela também levam a sério. Como assim? A minha música também é séria. E aí esse termo começou a cair em desuso. Mas teve outros termos também, né? A, aquele termo também, a grande música, né? Muita gente falava a grande música, era música clássica. E aí já se falava isso querendo desdenhar, né? Da música, caso popular. A grande música, quer dizer, isso é que é grande música. Essa outra aí, ela é menor, né? Um termo snob, né? E elitista, né? Também. E também um outro que também era terrível também, que era a música, e tem gente que, alguns ainda acadêmicos, assim, mais conservadores ali, bem radicais, que ainda usam esse termo até hoje, música culta, né? Ou seja, se a música clássica é a música culta, então a música popular é a música inculta. Mas como assim? Porque eu citei, por exemplo, o Edu Lobo, né? Grande compositor brasileiro. Esse disco dele, Missa Breve, que é uma obra de arte. Aquela poesia, aquele lirismo, a qualidade das canções ali. E como isso é música inculta? Não tem o menor sentido isso. Não. É também uma música culta também. Então, essa coisa, esse termo também era muito estranho também, não tinha nada a ver também. E aí foi aparecendo outros termos, e aí começaram também a rotular a música que não era clássica, né? Ou não era acadêmica. E aí muitos se referiam a ela como música ligeira, né? Que é um termo horroroso também, né? Porque o termo música ligeira, ele nivela tudo por baixo, né? Aí o que seria a tal música ligeira? Seria
uma música de festa, de baile, de entretenimento mais raso, seria isso, né? Música de danceteria, ou algo assim, né? Músicas que as pessoas iam no lugar para dançar, se divertir, seria a tal música ligeira, né? Mas aí, aí voltando à música popular de valor artístico, como é que a gente vai poder dizer que um disco como Construção, do Chico Buarque, é um disco de música ligeira? É algo assim absurdo. É uma música que você pega o disco, você senta e quer apreciar aquilo. Ninguém vai querer dançar ouvindo aquilo. Não há nenhum apelo de algo massificado ou de entretenimento raso ali. Então, é uma música que tem uma profundidade artística, que tem uma poética, tem uma qualidade ali, tem um esmero ali. Então, isso também era algo assim totalmente sem nenhum sentido, né? Era um preconceito, né? Um pedantismo, né? Dizer isso, porque quando eles falavam música ligeira, eles não queriam saber. Para eles, tudo que não era música chamada de concerto, música sinfônica, música clássica, era chamada de música ligeira. E aí que está o problema da generalização, de ficar tudo nivelado por baixo. E aí, o que acontecia? Isso ia distanciando muito o povão da música clássica. Porque o povão, o pessoal de origem mais humilde, começava a pôr na cabeça que esse tipo de música não era para eles. Isso não é para nós. Isso é muito glamouroso, isso é muito sofisticado, isso é para a elite, é para os burgueses. E aí ficou essa ideia dessa separação, né, de algo distanciado do grande público. Ou seja, começou no próprio meio, né, nas próprias tradições obsoletas, né, e totalmente até podemos dizer arcaicas, né, da tradição, né, da música clássica. Então isso foi cada vez mais distanciando, né, as pessoas, né, da música clássica. E aí nós podemos citar também, citar um exemplo aqui no Brasil, um grande maestro, que ele já é falecido, o Benito Juarez. Ele era de Campinas, né? O Benito Juarez foi um maestro muito importante aqui no Brasil, porque ele implementou um trabalho na sua orquestra, na Orquestra Sinfônica de Campinas, que era fazer tanto a orquestra sinfônica interagir com a chamada música popular, principalmente a música popular brasileira. E também trazer artistas populares ou artistas de jazz para tocarem nos grandes teatros. Por exemplo, no chamados no Teatro Municipal, tal. E aí, nesse período que foi ali, acho que nos anos 50, né? Comecinho dos anos 60 também, que começou a artistas de jazz tocarem nos teatros municipais do Brasil. E aí nós tivemos vários músicos de jazz tocando nos teatros municipais de várias cidades do Brasil. Músicos como Dizzy Gillespie, por exemplo, como o Coleman Hawkins, Stan Getz, vários outros. E aí o Benito uma vez disse que
foi difícil porque a tradição clássica, elitista, né, da música clássica era algo realmente, não era nada fácil quebrar aquilo. E ele sofreu muitas dificuldades, muito preconceito, né? E várias pessoas ali, principalmente administradores, empresários, pessoal que trabalhava ali nos bastidores, né, dos teatros ali, o pessoal que era envolvido ali, né, em toda aquela manutenção ali, né, artística, né, e cultural ali dos teatros municipais, e não gostavam daquilo, né, e achavam que estava banalizando, né, ali. E ele teve que contar com o apoio de aqueles que eram contra isso também, né, contra esse chamado elitismo, né. E aí essas pessoas o apoiaram, e aí, com o apoio desses ele conseguiu chamar esse pessoal, somente do jazz ali, e esse pessoal, eles conseguiram tocar nesses grandes teatros, nos teatros municipais. E além disso, ele teve um outro trabalho também muito bonito, principalmente nos anos 70, né, que foi o auge, né? Nos anos 70 ali, que ele convocou, ele fez eventos, né? Ele convocou vários artistas, né? E também cantores, né? Da clássica, chamada clássica MPB, para tocarem com a Sinfônica de Campinas, né? E aí nós tivemos concertos, fusões, uniões muito felizes, né? De grandes cantores da MPB com a Sinfônica de Campinas, ali, nesse período. E foi também nessa época que surgiu o projeto Aquarius, né? Esse do outro maestro, Isaac Karabichevsky. Esse que ainda está vivo, né? Completou recentemente 90 anos. O Karabichevsky também foi um nome muito importante também nessa quebra dessas tradições, né, elitistas da música clássica. E esse projeto Aquarius, por exemplo, trouxe essa união muito feliz, né, da música sinfônica com a música popular. Então, vários artistas ali, e artistas de qualidade, gente que fazia uma música popular de muito boa qualidade, e se uniam à sinfônica brasileira, né, nesse projeto Aquarius. E aí muita gente lembra, né, até de um concerto que teve a participação do lendário tecladista, né, Rick Wakeman, né, ali, que era recém-saído da banda Yes, né, na época. E ele apresentou, né, a sua obra, né, A Viagem ao Centro da Terra, né, ali com coro, tudo. E esse projeto Aquarius com a Sinfônica Brasileira regida pelo Isaac Karabichevsky, e o narrador, porque tem um narrador, né, ali na obra, na época, no Rio de Janeiro, se não me engano, no Teatro Municipal ali na verdade era ao ar livre, né, esse projeto. Ali no Rio de Janeiro, chamaram o ator Paulo Altran. Então o grande ator Paulo Altran foi o narrador. Então foram momentos assim, bem icônicos, né, dessa união, né, do clássico com o popular ali. E foi feito com bom gosto e com inteligência. É isso, e é aí que vem um outro problema, que é que isso depois começou a se perder um pouco e começou a também ficar nivelado por baixo isso. Quando começou a aparecer algumas orquestras, algum pessoal que começou a querer
tocar músicas de massa, ali, música pop bem comercial, coisas assim, na moda, com a orquestra sinfônica, para atrair um público, principalmente um público mais jovem, né? Só que isso aí se perdeu um pouco essa coisa do cuidado em você fazer isso com um critério, né? Uma coisa criteriosa, com bom gosto, com saber fazer de uma maneira que tenha, que se alinhe ali as duas linguagens, né? De uma maneira coerente ali, né? E aí isso acabou ficando meio estranho, até porque tem certas músicas que não combinam, né? Eu acho assim que tem músicas que a graça dela é ela ser feita daquele jeito, a maneira certas músicas pop ali, né? E até rock também, algumas. E que o interessante delas é elas serem tocadas daquela maneira, com os instrumentos elétricos ali, ou eletrônicos, aquelas. E aí quando aí você orquestra aquilo, fica estranho e às vezes até fica feio. Não combina muito, né? Assim como certas músicas também sinfônicas que, quando são mal adaptadas, né, para o contexto, digamos assim, mais de massa, no caso pop, também não fica legal. E aí um exemplo, aquelas coisas horrorosas, como aqueles discos, né, Hits on Classics, né, alguma coisa assim, né, que eles pegavam vários temas famosos de música sinfônica, música clássica, colocavam umas batidas ali, até dançantes ali, né, que não tinha nada a ver. E aquilo não acrescentava nada, nem fazia o grande público apreciar a música clássica de verdade, da maneira normal, né, dela, e ao mesmo tempo também aquilo não combinava, né? Ficava uma coisa apelativa, uma coisa falsa, né? Como nós percebemos hoje em dia, né? Essa coisa dessa música clássica falsa, né? Que na verdade não é música clássica, como alguns artistas aí com intenções ali bem. Você percebe ali, né? Que não tem nada ali de autêntico, né? Como aquele André Rieu, né? E diz ele, e ainda por cima é um demagogo, né? Que diz ele que ele, ele quer popularizar a música clássica, né? Mas o mais estranho é que as apresentações dele, os shows dele, são caríssimos, né? O preço é salgadíssimo. E aí, que história é essa de como assim popularizar? Se as apresentações dele, só o pessoal, digamos assim, quase rico, pode-se dizer, é que consegue pagar. Então, que popularização é essa? Isso é uma demagogia, né? E o que ele faz, na verdade, ele não faz música clássica, ele faz música desclassificada, né? Porque ele pega os temas mais famosos e ele vai executando de uma maneira até grotesca, com um espetáculo ali, com carruagens, com várias mulheres ali vestidas assim, de maneira parecendo personagens de animações da Disney. E aí uma coisa muito cafona, né? Uma coisa até grotesca, né? E aí eu costumo pensar, é melhor você ouvir só música pop do que ouvir música clássica falsa. Não tem sentido nenhum isso, né? Como é o caso desse André Rieu, que é na verdade, um enganador, né? E o que ele fazia era o que ele faz, né? Até hoje, na verdade, ele diminui, né? Muito a música clássica dessa forma, né? E aí nós podemos também citar outros exemplos. Muita gente vai lembrar agora do maestro João Carlos Martins, né? Então, o maestro João Carlos Martins, que nos últimos tempos se perdeu também um pouco, né?
nessa coisa de querer popularizar a música clássica. Que ele começou a fazer algumas apresentações, né, com a sua orquestra baquiana, né? E ele começou a chamar alguns artistas bem de massa, bem mainstream, e alguns muito, até popularescos mesmo. E ele começou a fazer apresentações chamando esses artistas. E aí a gente pensa assim, né? Por que em vez de ele chamar esses artistas digamos assim, de massa, esses artistas da moda, né? Dessa música mais popularesca, por que não ele não chamar o pessoal que faz a autêntica música popular de valor? Por exemplo, o Yamandu Costa, o Hamilton de Holanda, aquela cantora Mônica Salmazo, por exemplo. Então tem vários exemplos, né? O grupo Pau Brasil. Por que não ele fazer isso, né? Não, mas aí é que eu falo da intenção, né? A intenção é de que você está querendo um público bem amplo. Você tem que estar querendo chamar a atenção, lotar, né, aquela apresentação. E aí, para lotar aquilo, você tem que chamar esses artistas muito populares de massa, porque senão não lota. Aí só lota por causa daqueles artistas. E aí fica uma coisa totalmente sem sentido também, incoerente, que não leva a nada, porque na verdade é uma ilusão, porque aí a grande maioria das pessoas que vão e que lotam essas apresentações dele, elas não estão ali por causa da música clássica, elas estão ali para ver aqueles artistas de massa, aqueles artistas que estão na mídia. Então aí fica algo incoerente, né? E fica algo também demagogo também. Porque, na verdade, ele está com a intenção de tocar para um grande público. Um público bem amplo, né? Ele não está com aquela intenção espontânea, né, de juntar as duas linguagens, como faziam, por exemplo, na época do Projeto Aquários, principalmente, e como eu citei da Orquestra Sinfônica de Campinas, do trabalho do maestro Benito Juarez, né? Mas com bom gosto, com critérios, com coerência, sem demagogia, né? Sem querer fazer a música clássica chegar ao grande público de uma maneira banal, massificada, né? Que já temos exemplos que isso nunca deu certo, né? E então aí nós percebemos que também existe essa coisa que às vezes o próprio meio distancia as pessoas, o grande público, da música clássica. E aí nós vamos lembrar também dessas tradições, né? Essas tradições no meio da música clássica, dos bastidores, né, principalmente, isso sempre afastou o grande público da música clássica. Porque essas tradições, elas são chatas, elas são estereotipadas, elas são pedantes, elas são elitistas. E essa que é a grande verdade. E a verdade dói, mas a verdade é essa. Essas tradições, elas não combinam com várias obras, vários compositores maravilhosos de música clássica. E aí, quando você vai ver essas tradições, e aí a gente percebe também que, na verdade, o povão, às vezes, principalmente antigamente, falava que a música clássica era chata. Na verdade, não é a música
que é chata, mas essas tradições é que são. Esses estereótipos em que a música clássica até hoje ainda está presa neles, é que são chatos. Isso sempre foi. E isso realmente é que distancia muitas vezes o grande público da música clássica. E aí a gente vai lembrar também do grande pianista brasileiro Arthur Moreira Lima, né? Recentemente falecido. O Arthur Moreira Lima sofreu muito, porque a ponto dele se aposentar até prematuramente. Ele se aposentou. Por quê? Porque ele não se sentia mais à vontade. Ele queria tocar as músicas, ele queria tocar também música popular. E ele sofria muito preconceito. Então ele queria fazer um recital e ele queria tocar Chopin, Beethoven, Mozart, etc. Mas ele queria tocar também Pixinguinha. Ele queria tocar Tom Jobim. Ele queria tocar até Luiz Gonzaga no seu piano. Como ele já fez várias vezes, tocando Asa Branca de maneira instrumental no seu piano. E aí ele não conseguia se sentir à vontade, ele sofreu muito preconceito a ponto dele se aposentar antes da hora. E aí ele pegou o piano dele e falou: eu vou ser livre, eu vou sair desse mundo, dessas tradições que já estão me aprisionando e eu não estou mais me sentindo bem aqui. E aí ele comprou um caminhão, né? E ele saiu pelo Brasil afora, sertões, lugares até que as pessoas ainda viviam de maneira até que parece que não chegou ainda nem, tinham chegado nem ao progresso ali ainda, parece que ainda viviam na idade da pedra ali, né? E ele foi levar a música clássica e também a música popular de valor para essas pessoas, se apresentando com esse seu caminhão, essa sua comitiva, né? E aí ele ficou vários anos, né, na estrada, né? Assim. E ali ele se sentia à vontade de verdade. E ali ele tocava, ali não existia nenhuma restrição, não existia nenhum pedantismo, nenhum elitismo. Ali Beethoven e Bach se abraçavam com Pixinguinha, com Cartola, enfim. E aí ele foi feliz, né? No final da vida dele, dessa forma, do jeito que ele queria, né? Então, é isso. Então, essas tradições aí que, infelizmente, elas... E é difícil quebrar elas, né? Que, por mais que já existam até algumas orquestras, um pessoal ali que está tentando, né, quebrar esse formalismo, né, muito radical, né, da música clássica, mas ainda é difícil, né? E isso ainda está implantado ali, né? E uma coisa também que é difícil quebrar, porque a música clássica ela vive também muito de empresários e pessoas muito ricas que patrocinam, né? Patrocinam as orquestras sinfônicas, os teatros, e muita gente que faz isso é aquele pessoal bem elitista, muitas vezes. É aquele pessoal muito conservador ao extremo, e é aquele pessoal que tem esse tipo de pensamento pedante e até arrogante. E esse pessoal não quer que essas tradições sejam quebradas, né? Então, aí nós temos essa dificuldade de vencer isso. Então, eu acho que isso vai ser difícil, né? De ser quebrado. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um problema também, que é outra coisa, né?
e principalmente da não divulgação da música moderna, né? Da música clássica moderna. Então, não se divulga ela e fica sempre se tocando aquela música clássica tradicional. Pelo menos a maioria, né, das orquestras sinfônicas, e principalmente quando vão fazer um evento mais popular, às vezes até ao ar livre, eles nunca vão escolher obras de compositores modernos, muito menos contemporâneos, né? Sempre vai ser aqueles compositores de sempre, né? Tradicionais, dos séculos XIX, XVIII, né? A grande maioria do repertório. E isso também não é legal, porque aquela coisa que eu já falei, né, num outro vídeo aí, que dá a impressão que a música clássica parou no tempo, né? Isso não é bom. E o público também começar também a envelhecer, né? E aí a presença dos jovens, né? Pessoal mais jovem, ser bem menor, que é outra coisa que também é preocupante, né? E aí ela fica cada vez menos popular. Ela chegar cada vez menos no grande público, porque gerações futuras vão cada vez menos se interessar pela música clássica dessa forma, né? E aí que eu vejo o erro, porque talvez se tocassem, executassem obras mais modernas, né, de compositores mais modernos, que talvez chamassem mais a atenção desse público mais jovem, porque dialoga talvez mais com o público mais contemporâneo. Porque é verdade. Porque às vezes fica sempre essa mesmice, né? E é esse que é o problema também, que não evolui, não progride, porque fica muito preso, principalmente o repertório, né, a essa mesmice. Então, são todos esses problemas, né, que existem, né? Então, eu vou parando por aqui, né? Então, aqui foi mais um questionamento, né? Aqui eu fui divagando aqui, né? Sobre esse problema, né? Das diferenças também da música clássica e da música popular, os equívocos, os mitos, e também por que ela não chega ao grande público. E é isso que eu já tenho essa convicção já há muito tempo, né? Que a culpa é do próprio meio dela. Porque ela não consegue se desprender dessa coisa da sacralização do meio, né? E aquela coisa que parece que é intocável, né? Que parece que que se quebrar alguma coisa ali, sair da tradição, é como se estivesse profanando aquilo, como se fosse, como acontece na religião, né? Que é como se fosse algo religioso, que é algo também absurdo e que não leva a nada. Porque arte, como já disse, arte ela não é religião. Então, enfim, é isso. Aí eu vou ficando por aqui. Aí o próximo vídeo aí a gente vai voltar a falar de um álbum, né, da minha coleção e da música, né, desses álbuns, né. Então, até o próximo vídeo.